Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô e nesta edição você vai entender o funcionamento das audiências de custódia criadas em 2015. O mecanismo diminuiu ilegalidades durante as prisões, mas há queixas de que a medida afeta a atividade da polícia. A nossa equipe também vai mostrar como as próprias câmeras corporais instaladas nos uniformes da Polícia Militar podem reduzir relatos infundados de agressões a suspeitos presos, tanto pelas polícias civil como militar. Ao serem relatadas durante a audiência de custódia, mesmo havendo certa dúvida, o juiz tende a pedir apuração pelo Ministério Público daquele relato de agressão. Isso gera um processo administrativo. Membros de facções criminosas, inclusive, são pressionados a dizer que foram agredidos, levando a justiça a erro. Todos os detalhes você confere agora na nossa investigação. Em Manaus, um caso tomou repercussão nacional após o juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas liberar durante a audiência de custódia o colombiano Juan Carlos Urriola, preso com mais de 1 tonelada de drogas em Santa Isabel do Rio Negro, no interior do estado. No Tribunal Regional Federal do Amazonas, consta que o colombiano já havia sido preso em 2015 pela Polícia Federal pela mesma prática criminosa. Mesmo assim, o juiz liberou o estrangeiro. Após o caso ganhar grandes proporções, o Conselho Nacional de Justiça determinou o afastamento do magistrado e a prisão preventiva do colombiano. Porém, a polícia não encontrou o homem no endereço informado durante a audiência de custódia. Até o momento, o estrangeiro encontra-se foragido. Esse é apenas um dos inúmeros casos que ocorrem diariamente em todo o Brasil. Os dados do Conselho Nacional de Justiça colocam em xeque a versão de que o instrumento criado em 2015 solta mais do que prende. Em 2023, nos estados do Amazonas, Rondônia, Acre e Tocantins, 13.421 audiências foram realizadas com 6.020 suspeitos liberados e 7.333 presos preventivamente. A região segue uma tendência nacional. Em 2023, a Justiça Brasileira realizou mais de 374 mil audiências. Deste total, houve 226 mil prisões preventivas mantidas em quase 147 mil concessões de liberdade. Nos 4 estados analisados, 5 em cada 10 suspeitos foram mantidos presos, enquanto que 4 entre 10 foram soltos. O estado de Roraima não entrou no levantamento por apresentar dados insuficientes. 2023 é o ano mais recente com dados completos até dezembro. As audiências de custódia foram criadas na gestão do então presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, para que o judiciário pudesse avaliar a integridade física do detento e analisar a legalidade e os procedimentos que provocaram a prisão. Quando nós instituímos no Conselho Nacional de Justiça as audiências de custódia, uma luta enorme, foi uma luta inicialmente extremamente difícil, porque não havia uma lei prevendo as audiências de custódia, que, como todos sabem, consiste na apresentação obrigatória de qualquer pessoa presa em flagrante perante um juiz de direito para avaliar a sua situação. Durante essas audiências, o juiz não avalia o mérito, isto é, se o preso é culpado ou inocente. Este defensor da Defensoria Pública do Estado do Amazonas explica que a manutenção da prisão depende do grau e do tipo de meio empregado pelo suspeito de um crime. Em geral, quando a pessoa é presa em flagrante por um crime muito grave, a tendência, e na grande maioria dos casos é o que ocorre, é a justiça, é o juiz manter aquela pessoa presa. A audiência de custódia, no momento em que ela é utilizada para soltar alguém, a maioria esmagadora dos casos são crimes que não envolvem violência ou grave ameaça. Então, crimes de furto, crimes de apropriação indébita, o próprio crime de tráfico de drogas, quando a pessoa é presa acusada de tráfico, mas com uma quantidade muito pequena. Então, são nesses casos em que a audiência de custódia é importante para garantir que essa pessoa possa responder ao processo de liberdade. A pessoa nunca vai ser absolvida na audiência de custódia. A importância da audiência de custódia é justamente garantir esses direitos constitucionais de todos os cidadãos,
de ser apresentado perante o juiz, de ter a sua integridade física respeitada e de, se for o caso, se for possível, responder ao processo em liberdade, aguardar o seu julgamento em liberdade. Pode parecer que, se a pessoa alega que sofreu algum tipo de violência da polícia, ela vai ser automaticamente solta ou vai ter o processo anulado, e não é isso que acontece. Se a pessoa apresenta algum relato de violência policial, inclusive com escoriações, com lesões visíveis, o procedimento que é feito na audiência de custódia é de encaminhar uma cópia da gravação do vídeo da audiência de custódia que é gravado e do depoimento da pessoa que foi presa em flagrante para a Corregedoria da Polícia e também para o Ministério Público averiguar a eventual crime praticado pelos policiais. Essa advogada criminalista alerta que qualquer reforma das audiências de custódia não deve aumentar o prazo para além de 24 horas em que o juiz avalia a prisão. Ela também recorda que antes desse instrumento, um suspeito de crime levava até 6 meses para ser apresentado à justiça. Da audiência de custódia, como é que funcionava? A pessoa era presa e direto penitenciária. E aí, o advogado que tinha que fazer esse trabalho, verificar se houve ilegalidade no momento da prisão, ver se não foi um flagrante forjado, por exemplo, e aí entrar com pedido para o juiz. E aí fazer todo o trâmite processual. E levando em consideração que a primeira audiência que o preso teria contato com o juiz, face a face, seria a audiência de instrução criminal, que aí a gente já está falando mais de 6 meses. Então, muitas vezes, por exemplo, se tivesse ocorrido uma violação ou abuso, já não tinha materialidade da situação, e já tinha perdido aquele contexto, né, do calor do momento. Então, hoje, o preso ele tem que estar até 24 horas na frente do juiz. Estendendo esse prazo, proporciona como pudesse haver mais abusos. E também a gente tem que ter cuidado com a superlotação carcerária, que é um outro problema que, mexendo nisso, pode prejudicar também. E aí o juiz analisa tudo isso. Por isso que é perigoso estender, talvez, aí esse prazo de apresentação, porque é um prazo de apresentação que pode, enfim, terminar ocorrendo mais abusos dentro dele. Ninguém quer aqui colocar em xeque as audiências de custódia, mas é preciso haver reforma na legislação para evitar esse prende e solta, que frustra a moral da polícia. Para vocês, telespectadores, entenderem melhor, as audiências de custódia são um mecanismo absolvido pelo Brasil através de tratados internacionais. Países vizinhos já adotam essa prática bem antes de nós. Na prática, essas audiências colocam o preso diante do juiz para que ele avalie questões de procedimento da prisão em flagrante e se a integridade física do suspeito foi preservada. As prisões em flagrante geralmente são feitas pela Polícia Militar ou Polícia Civil dos estados. São prisões que não precisam de autorização judicial. Você que nos acompanha aí em toda a região norte, em outros estados do Brasil, você pode enviar sua denúncia para o Norte Investigação, o nosso número 92 do prefixo 99297-2401. Você viu algo suspeito, alguma irregularidade? Envie para o Norte Investigação e nós vamos investigar. Para você que ligou a TV agora, hoje estamos mostrando o funcionamento das audiências de custódia. Mostramos no último bloco a história do juiz de Manaus que liberou um colombiano preso com mais de 1 tonelada de droga. Mais de 1 tonelada de droga. A nossa reportagem, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas respondeu que após a repercussão do caso, o ato do juiz foi derrubado. O magistrado, ele foi afastado. Um procedimento para investigar a situação, esse procedimento também foi aberto. Agora, tramita em sigilo. Agora você vai voltar a conferir o trabalho da nossa equipe de investigação. Membros de facções criminosas têm usado o dispositivo para fazer denúncias infundadas de agressão e tortura que teriam ocorrido durante prisão em flagrante feita pela Polícia Civil e Militar. Em um cenário em que o juiz só tem a palavra da vítima e do policial para decidir, a justiça pode ser levada ao erro.
Nesse cenário, além de diminuir a letalidade policial, as câmeras corporais podem beneficiar a ação policial e ainda reforçar a palavra do policial ou até incriminá-lo em caso de desvio. Mas em Roraima e Rondônia, o dispositivo ainda é usado de maneira experimental. Enquanto que Acre e Tocantins aguardam recursos federais para instalação do dispositivo, no caso do Amazonas, não há qualquer previsão para o emprego do dispositivo. O presidente dos praças da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas se refere às audiências de custódia como enxugar gelo. Ele tem ressalvas ao uso de câmeras corporais por policiais, mas acredita que o instrumento pode ajudar o juiz nas audiências. E aí, tudo aqui no Amazonas é mediante ordem dessas facções criminosas. Então, se tornou natural qualquer tipo de apreensão da polícia, o faccionado, ou o meliante, ou o bandido, ele fala a mesma história, que foi coagido, que foi agredido, que foi torturado, e aquele material ou algo ilícito não estava com ele. Então, virou um ato rotineiro que prejudica muito a ocorrência do policial militar. Os policiais militares hoje eles estão sendo vítimas disso. Então a gente tem que decidir rapidamente se eles vão pegar essa ocorrência, se vão até o fim com essa ocorrência ou se vão, de certa forma, abrir mão. Porque será que vale a pena hoje prender um meliante desse que vai dizer lá na audiência de custódia que foi torturado, foi agredido para ser solto? Às vezes o próprio meliante fugindo, ele vai pulando de cerca em cerca, cai no hip-rap, se rala todinho e no final ele alega que foi o policial que bateu nele. E a maioria das vezes acontece isso, nenhum bandido, nenhum marginal se entrega, nenhum. Todos tentam fugir e reagem à prisão, todos. Não tem nada contra as câmeras, vai ajudar realmente, vai ajudar a justiça, mas a gente fica com aquele sentimento que a sociedade e o Estado está mais preocupado em fiscalizar do que proteger os policiais. Na audiência custódia seria bem interessante, essas câmeras, bem interessante. Na realidade, eu creio que mesmo com câmera não vai diminuir a questão de soltar infelizmente. Fomos no local onde as audiências de custódia são realizadas. Lá encontramos um casal do interior. A principal reclamação deles é a ausência de informações sobre a manutenção da prisão ou possível soltura do filho preso com drogas. Cada nós dois, né? Se fosse pra mim era a mesma coisa. Ele ia ter que dar informação que Deus o livre, né, amor? Do pai, olha, mesma coisa aí. Eu digo, senhora, mas só tem que me dar. Se meu filho for julgado aí, se ele tem defensor, eu não tenho condição de pagar o advogado. Pediu 1.500. 1.500 para defender ele aí dentro. Eu não sei nem a procedência, não sei se é realmente advogado que tem que ser registrado mesmo na OAB, né? E pediu 1.500 pelo telefone. Eu digo, senhora, mas eu não tenho dinheiro, eu fui empregado pro meu esposo, eu só vim ver como é que vai ficar a situação do meu filho pra gente futuramente ver o que pode fazer, né? Mas se vai pro presídio, né? Ah, não, a gente não pode dar, não sabe se vai. Se caso aparecer aí, pode ser, mas se não, faça que nem os outros pais que estão tudo aí fora esperando. Meu querido, o pai e mãe, quando o filho apronta, acontece qualquer coisa, a família sofre. Sofre, né? A família, até o meu filho de 5 anos está sofrendo lá no interior. É, psicológico da gente, né? Mexe com todo mundo, né? Provavelmente você, quando voltar para o interior, sem qualquer informação a respeito de você. Pelo que eu estou achando, parece-me, né, que vai ser assim. Vai ficar sem, A gente vai ter que procurar outros meios, né? Olha só, o Estado deve prender, sim. Mas com isso, o poder público tem um ônus previsto tanto pela Constituição e pela Lei de Execuções Penais, que é o de garantir a integridade física da pessoa presa, é lei. Eu estou convencido que a câmara corporal é um mecanismo aliado da polícia, especialmente na situação em que o juiz só tem a palavra da vítima e do policial para decidir. Nesse caso, como é que faz? O juiz vai lá, assiste a gravação e avalia a ação daquela equipe policial. Se houve excesso, vai apurar, pode até punir. Mas se a atuação foi dentro da legalidade, da proporcionalidade, aí não tem o que temer, né? Vamos saber como o público avalia as audiências de custódia, né? Você viu aí que apesar do instrumento manter a maior parte das prisões preventivas, a população tem certa desconfiança. De custódia? Já. O senhor sabe o que significa?
Pra mim é a pior coisa que tem. Que o vagabundo tem mais valor do que quem trabalha. O senhor não concorda, então? Não, eu não. Se o cara fez danação, ele tem de pagar. O negócio de ir vai lá e no outro dia tá solto. Se você der um arranhão numa coisa, você vai preso. Esse tal de custódia foi que inventaram, foi gente sem vergonha, que inventou isso aí. É gente da mesma laia. Entendendo? Pra mim é uma coisa errada. Eu passei por audiência de custódia. Foi. E o senhor acha importante? Muito importante, porque você é liberado do fórum para não ir para o presídio. O alvará vem aonde você está. E a audiência de custódia, ela libera dentro da vara, onde é a audiência, e vai direto para casa, mas vai ou não com a pulseira. Depende do BO, ou da situação, ou do sistema que você ofendeu ou fez. Do crime. Mas a audiência de custódia, ela é 1000, ela é 10. E você concorda com a audiência de custódia? Dependendo da situação do caso, sim. Acho que é um bom mecanismo. É um bom mecanismo, porque às vezes tem coisas que às vezes não pode acontecer, entendeu? Aí a gente, como inocente, pode provar isso e sair na audiência de custódia. Tipo, caso não seja, aí é condenado, você sabe. Lembrando para vocês que o número do Conselho Nacional de Justiça, do acompanhamento das audiências de custódia, as liberdades nas audiências ultrapassam os 40%. Nos governos estaduais, os secretários de segurança são críticos das audiências de custódia e é evidente que pedem uma reformulação da legislação. Agora você confere os destaques da semana. Roraima, Amazonas, Rondônia, é hora do quadro De Olho no Norte. Aqui em Roraima, um major aposentado da Polícia Militar foi alvo de operação da Polícia Federal, que combate a venda de armas, munições e combustível para o garimpo ilegal nas terras indígenas Yanomami. 3 mandados de busca e apreensão foram emitidos na quinta-feira. Além do mandado contra o major, outros 2 foram emitidos contra 2 autônomos, que fazem também parte do esquema. Durante a apuração, foi verificado que, além de armas de fogo e munições, os suspeitos também forneciam suporte logístico ao garimpo, através de remessa de outros materiais, como combustível. A operação foi batizada de munição inflamável e, até o momento, ninguém foi preso. Agora nós vemos o que é destaque no estado do Amazonas. O Ministério Público do Amazonas recomendou a anulação do concurso público realizado no ano passado pela Câmara Municipal de Manaus para os cargos de procurador legislativo e médico. O pedido aconteceu após constatação de irregularidades, incluindo o envolvimento de parentes de servidores da Câmara nos processos. Entre as falhas mais graves apontadas pelo MP estão a identificação de que alguns candidatos que tinham parentes ocupando cargos na própria Câmara foram beneficiados de maneira inadequada. Uma falta de anonimato das provas e a violação de procedimentos de segurança no armazenamento e transporte das provas também foram questões que comprometeram a imparcialidade do concurso. Cerca de 20 mil candidatos se inscreveram para disputar as vagas em cargos de nível médio e superior em diversas áreas. Ao todo, foram ofertadas 28 vagas de nível médio e 52 para nível superior. A lista dos candidatos que concorreram aos cargos dos níveis médio e superior no concurso público foi divulgada em dezembro de 2024. Em nota, a Câmara Municipal informou que foi notificada da recomendação e que a Procuradoria Legislativa da Casa está analisando a recomendação dentro do prazo legal. Com a intensificação das chuvas, a Defesa Civil de Porto Velho reforça o monitoramento e a atuação em área de risco, mobilizando esforços para minimizar os impactos e garantir a segurança da população. Nesta semana, a equipe da Defesa Civil esteve na linha Progresso, no quilômetro 42, sentido distrito de Jaci, Paraná, acompanhando de perto a situação do Rio das Garças. As forças das águas encobriu a ponte da região, dificultando a passagem dos moradores. Continuaremos as nossas visitações, continuaremos os nossos monitoramentos, justamente para estar junto com a comunidade, para estar junto dessas situações e levar
o que é preciso e levar a resposta dentro dos critérios, seja de embarcações, critérios de hipoclorito, água, alimentações, acionando as outras secretarias como o Semasp, enfim, todos que estiver dentro desse contexto com critérios que a gente coloca de vulnerabilidade social será assistido. Diante deste cenário crítico, a equipe da Defesa Civil continua monitorando e acompanhando de perto essa situação. E você que nos acompanha no Norte Investigação, muito obrigado pela sua audiência. Você da região norte de todo o Brasil, você pode mandar sua denúncia ou sugestão. Olha o nosso WhatsApp, 92, o prefixo 99297-2401. Próxima semana estaremos de volta, hein? Nos acompanhe sempre pelas nossas redes sociais, no norte.com.br e pela Norte FM. Muito obrigado.